Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula. Hoje a nossa videoaula vai tratar sobre o quê? Sobre equações logarítmicas. Então nessa semana a gente estava trabalhando a ideia das equações, os tipos de equações logarítmicas. Comecei a aula, na verdade, cutucando vocês um pouquinho, relembrando vocês um pouquinho do que nós estudamos sobre a função exponencial. Estão lembrados? Olha só, economistas afirmam que a dívida externa de um determinado país ela vai crescer segundo essa lei de formação. Primeira pergunta que eu fiz em sala para vocês foi, galerinha, olhando para essa lei de formação, ela é uma função o quê? Aí vocês responderam, professora, função exponencial. Por quê? Porque a minha variável independente está justamente aonde? No expoente. Falei, beleza, perfeito. Ele fala que Y, galera, corresponde justamente ao valor da dívida, em bilhões de dólares. E X corresponde ao número de anos transcorridos após a divulgação dessa previsão. Em quanto tempo essa dívida vai estar estimada em 90 bilhões de dólares? Aí todos vocês falaram para mim, ué, professora, se Y é justamente o valor da dívida, no lugar do Y a gente coloca quanto? 90, porque já está tudo em bilhões. Então 90 é igual a 40, que multiplica 1,2 elevado a x. Ele quer que você descubra justamente quem? X. Aí vocês fizeram assim, prof, vamos simplificar logo, vamos facilitar. Esse 4... vamos dividir do lado de cá. Aí a gente saiu de uma função exponencial e caímos numa equação exponencial. Aí o que a gente viu? Tá, prof, mas a gente não consegue escrever a mesma base. A gente até tentou, né? Fatoramos o 9, fatoramos o 2, descobrimos que isso aqui era equivalente a 3 meios ao quadrado. Assim como 1,2 era 12 décimos elevado a x. Aí a gente travou aqui. Estão lembrados? Que a gente falou, poxa, a gente não consegue cair numa equação exponencial em que as bases são iguais e que assim eu posso igualar os expoentes. Aí o que falaram? Prof, calma aí. Quando a gente tem uma igualdade, tudo que eu faço de um lado, se eu fizer do outro da igualdade, não altera a igualdade. É a balancinha equilibrada. E aí sugeriram justamente o quê? Prof, se a gente calcular o log dos dois lados, ó, de 3 meios ao quadrado, e o log de 12 décimos elevado a x, a gente também não vai alterar essa igualdade, prof. Aí eu falei, bacana. Quando a gente cai agora em logaritmos, o que a gente sabe? A gente vai aplicar a definição e vai aplicar as consequências dela. A primeira consequência, eu posso tombar o x. Então, x passa a ser log, x que multiplica log de 12 décimos. Do lado de cá, tombo 2. 2 que multiplica o log de 3 meios. Eu quero achar o valor de quem, gente? De x. Então, eu vou isolar o x. Prof, x então sozinho vai ficar 2 logs de 3 meios dividido por log de 12 décimos. Aí em sala eu ainda brinquei com vocês. Falei, gente, vamos fazer devagar? Vamos fazer essa parte aqui, ó, azulzinha. Depois vamos fazer essa parte verdinha, separada. Pra gente não errar, né? Pra gente fazer de uma forma mais clara. Aí eu falei assim, vamos fazer a parte azul. O que vem a ser log de 3 meios? Aí vocês falaram, prof, a gente aprendeu que o log de uma divisão vira a diferença dos logs. Eu falei, perfeito, estamos aplicando propriedade dos logaritmos. Prof, calma aí. E log de 3 ele deu que vale 0,48. Log de 2 ele deu que é 0,3. Então essa diferença vai dar nada mais, nada menos que 0,18. Perfeito. Então o numerador é o dobro de 0,18. A parte azul, ok? Vamos para a parte verde. Essa foi a parte azul. Vamos para a parte verde. A parte verde é log de 12 décimos. Prof, é a mesma coisa que log de 12 menos log de 10, aplicando a mesma propriedade. Só que 12 a gente tem que fatorar, porque eu não tenho o valor do log de 12. Só que 12, todo mundo sabe que é o equivalente a 3 vezes 4, ou seja, 3 vezes 2 ao quadrado. Log de 10 na base 10, nada mais, nada menos que 1. Prof, agora, se a gente tem a propriedade do log de um quociente, aqui surgiu agora a propriedade do log de um produto. Ou seja, vira a soma dos logs. Log de 3 mais log
de 2 ao quadrado menos 1. Tomba, isso aqui equivale então a log de 3, mais 2 logs de 2 menos 1. Continha agora, gente, ó. 0,48 mais 0,6 menos 1. 1,08 menos 1, 0,08. Essa é a parte do meu denominador. Continha 0,36, que é o dobro de 0,18, dividido por 0,08. Prof, eu tenho duas casas decimais em cima e embaixo. Cancela a vírgula. Isso aqui é a mesma coisa que 36 oitavos. Sei que dá para simplificar em cima e embaixo ainda por quanto? Por 4. Aqui vai ficar 9 meios. Adivinha quanto que é 9 meios? 4,5. O que o x era mesmo, pessoal? Anos. Então eu tenho 4 anos e meio. 4 anos e 6 meses. Tranquilo? Isso foi só para a gente dar uma cutucada com relação às equações, né, exponenciais caindo numa logarítmica. Por quê? Porque a gente não conseguia escrever numa mesma base. Aí a gente utilizava a ferramenta do log. E aí repara, a gente usou várias propriedades do log aqui. Propriedade, né, envolvendo log de um produto, log de um quociente. Definição então de equação logarítmica, prof. Explica aí pra gente. O que é então, afinal, a equação logarítmica? É a equação, galerinha, em que a sua incógnita está na base ou no logaritmando, ou na base e no logaritmando. Quando isso acontecer, a gente tem uma equação chamada de equação logarítmica. Uma coisa que a gente tem que ficar sempre atento, sempre, 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 em todos os exercícios envolvendo log, na condição de existência. Para que exista o log de A na base B, lembra? O logaritmando A tem que ser positivo, a base tem que ser positiva. E além de tudo, a base não pode ser quem? 1. Isso é a condição para que exista um log. Então não adianta nada eu sair resolvendo uma equação e sair botando solução sem verificar se o que eu estou encontrando realmente fornece um logaritmo. Uma equaçãozinha logarítmica que vai aparecer. Beleza? Vamos lá. Existem alguns tipos de equações logarítmicas, né? Vamos trabalhar com a primeira. Primeiro tipo, mais tranquilinho, é justamente o quê? Consequência da definição. Se eu tenho log de m na base A e eu estou falando que ele é igualzinho a um outro log também na base A de m, para que eles sejam iguais, obrigatoriamente os logaritmandos deverão ser iguais. Estou te dizendo assim, ó. Exemplo. Log, estou falando para você que log de 3x menos 5 na base 2 tem que ser igual a log de 7 na base 2. Galera, se eu tenho log na base 2 do lado de cá e log da base 2 do lado de cá, para que esses logs sejam iguais, o que tem que acontecer? Os logaritmandos precisam ser o quê? Iguais. Nossa, prof, mas eu vou cair numa equaçãozinha do primeiro grau. Exato. 3x menos 5 igual a 7. 3x igual a 7 mais 5, 12. X só pode ser igual a quanto? 4. Cuidado agora. Será que 4 é solução para esse log? Existe realmente esse log? Prof, 3 vezes 4 dá 12. 12 menos 5 dá 7. Existe log de 7 na base 12? Ou seja, 7 é um número positivo? É. Então a solução 4. Serviu. Ok? Tranquilinho, primeiro modelo? Vamos fazer mais um exemplo do primeiro modelo, só para ver se vocês realmente fixaram em compreender o que eu falei. Olha lá, olha para a base 3, base 3. Maravilha, prof. Então, para que eles sejam iguais, os logaritmandos devem ser o quê? Iguais. Então, o meu 2x menos 3 tem que ser idêntico ao meu 4x menos 5. Prof, se eu trouxer para cá, 2x menos 4x menos 2x. Menos 5 mais 3 menos 2. Qual é o valor de x? 1. Ah, solução 1. Cuidado, cuidado, cuidado. Olha esse logaritmando aqui. Se eu colocar 1 aqui, galera, fica 2 menos 3. Vai ficar log de menos 1. Existe isso aqui? Não existe não, prof. Então quer dizer, professora, que essa solução que a gente encontrou não é válida, não serve. Exatamente. Então tem solução a essa equação que eu inventei? Não, a gente fala que a solução é o quê? Vazia. Belezinha? Primeiro que a gente viu então. Segundo modelo que a gente tem, tipo 2.
Prof, eu não estou conseguindo visualizar agora dois logs, tá vendo? Aqui tem um log e aqui não tem log. Aí teve uma aluna em sala que falou assim, prof, mas eu posso escrever. Eu posso dizer que 4 é o log de quem na base 2? Ah, prof, de 16. Por quê? 16 elevado a 4 dá quanto? Ou 2 elevado a 4 dá quanto? 16. Poderia. Aí eu teria as bases iguais e igualaria os logaritmandos. Tá certo? Tá. Mas eu preciso disso? Mostrei para vocês que não. Galera, qual é a definição do nosso log? Ó? O que é log de A na base B? Ah, prof, é B elevado a x tem que ser igual a quanto? Ah, ó, B elevado a x tem que ser igual a quanto? A. Essa é justamente a definição do log. Então eu estou te falando que 2, que é a minha base, elevado a 4 tem que ser igual a quanto? 3x mais 1. Caramba, prof, então aqui na verdade é só para aplicar a nossa definição? Exatamente, é um modelo de equaçãozinha que você vai utilizar apenas a definição. 2 elevado a quarta é igual a 3x mais 1. 2 elevado a quarta dá 16, que é igual a 3x mais 1. 15, né? 16 menos 1 é igual a 3x. Adivinha quanto é x? 5. Será que serve? Será que está dentro da condição de existência? Se eu colocar 5 aqui, gente, 3 vezes 5 dá 15. 15 mais 1 dá 16. Perfeito. 16 é maior que 0. Então, qual é a solução? 5. Tem solução nesse caso. Segundo modelinho. Aí apresentei para vocês o outro modelo. Um modelo que eu não consigo escrever, né, apenas um log de cada lado da igualdade. Agora está envolvendo uma diferença, uma soma, e está envolvendo outra coisinha aqui. Lembra que eu mostrei para vocês que quando eu represento log quadrado de x na base 2, isso é equivalente ao quadrado do log de x na base 2. Lembrem disso. Ah, prof, então na verdade você tem assim, ó, quadrado do log de x na base 2 menos log de x na base 2 igual a 2. Calma aí, professor, e agora? Lembra quando a gente trabalhava nas exponenciais que a gente utilizava uma outra letrinha, uma outra variável para representar algo que estava aparecendo ali que era um fator comum? Ah, prof, lembrei. Aí vocês colocavam assim, ó, quando eu aparecer log de x na base 2, eu vou chamar a partir de agora de quanto? De k. Então, toda vez que aparecer log de x na base 2, o valor dele é quem? K. Então, aqui eu tenho o quê? K ao quadrado menos k. Traz para cá o 2, isso aqui é igual a quanto? 0. Caí numa equação do segundo grau. B ao quadrado menos 4ac. Esse delta vai ser 1, menos com menos mais, 4 vezes 2, 8. Qual é o valor do delta? 9. Então, K, professora, vai ser o oposto de B, mais ou menos a raiz de 9, 3, sobre 2 vezes A. Você vai ter dois valores para K, K' e K duas linhas. 1 mais 3 dá 4, por 2, 2. 1 menos 3 dá menos 2, por 2, menos 1. Aí teve um colega que falou assim, cancela o menos 1. Cuidado, isso não é x, isso é k. Você falou que log de x na base 2 valia k. Então, você sabe que log de x na base 2 vai ser 2 e log de x na base 2 vai ser menos 1. Galerinha, definição, 2 ao quadrado, 4. Tem que ser igual a quem? X. 2 elevado a menos 1 tem que ser igual a x. Todo número elevado ao expoente negativo é o inverso dele. Elevado ao mesmo expoente positivo. Repara, pode ser 4 e pode ser 1 meio? Pode, prof. O x está no logaritmando. Ele precisa ser apenas o quê? Um número maior que 0. Fechou? E aí eu botei mais um exemplozinho para vocês, que aí eu queria ver se você lembrava das propriedades do logaritmo. Por quê? Porque aqui não tem como substituir por uma outra letra k. Não tem nada comum, não tem nenhum fator comum. Mas eu queria que vocês lembrassem dessa propriedade. Log de um produto era sempre o quê, galerinha? A soma dos logs. Log de A mais log de B. Aí eu ainda falei para vocês, eu sei que vocês sabem a saída,
Mas eu preciso muito que vocês percebam a volta. Como assim? Toda vez que você se deparar com uma soma de logs de mesma base, significa que ele veio da onde, gente? De um produto. Então, significa que isso aqui, ó, é nada mais, nada menos que o log na base 21 de quem? Desse produto. X mais 2 vezes x mais 6. Isso aqui tudo tem que ser igual a quanto? 1. Ah, prof, agora eu já tô craque. Definição, ó, a voltinha. Eu sei então, prof, que 21 elevado a 1 tem que ser igual a esse produto. X mais 2 vezes x mais 6. Aí eu volto lá no meu oitavo aninho, lei distributiva, chuveirinho, mando ver, ó. 21 elevado a 1, 21. X vezes x, x ao quadrado, mais 6x, mais 2x, mais 12. Bora arrumar essa equação? X ao quadrado, mais 8x. Esse 21, quando você traz para cá, ele sai menos 21. 12 menos 21, menos 9. Olha a equação do segundo grau completinha. B ao quadrado, menos 4ac. 64, menos 4 vezes menos 9 dá mais 36. Então, o teu delta deu quanto? 100. Então, o valor de x, o oposto de b, mais ou menos a raiz de 100, que dá 10, sobre 2 vezes a, sobre 2. Você vai ter x' e x, duas linhas. Menos 18, né, que é menos 10 com menos 8, por 2, menos 9. Menos 8 com mais 10 dá 2, por 2 dá 1. Agora eu tenho que verificar, será que serve o menos 9? Quando eu coloco menos 9 aqui, menos 9, galera, com mais 2 vai dar menos 7. Tem como logaritmando ser negativo? Pode não, prof. Se eu colocar 1, 1 mais 2 é 3, é um número positivo. 1 mais 6 é 7, é um número positivo. Então, a única solução aqui, quem é? É o meu x igual a 1. Beleza? Tranquilo? Numa boa? E para fechar, se a gente está sabendo trabalhar com os tipos de equações, podem aparecer o que a gente chama de sistemas de equações. Ok? Envolvendo quem? Log. Olha lá, mais uma vez. Se eu tenho a diferença de dois logs, automaticamente você tem que lembrar que isso aqui veio do quê? Do log de um quociente, de uma divisão. Beleza, prof. Caio no primeiro modelo de equação logarítmica, em que se eu tenho as minhas bases, né, dois logs iguais, com as bases iguaizinhas, para que eles sejam iguais, os logaritmanos precisam ser o quê? Iguais. Então eu sei que x sobre y tem que ser igual a quanto? 11. Eu já sei que x mais y tem que ser igual a 240. Aí eu ainda perguntei, galera, todo mundo sabe resolver um sisteminha desse tipo? Ainda perguntei assim, é possível resolver por adição? Não, prof, não dá. Envolve produto e quociente, mas posso utilizar o quê? O método da substituição. Eu sei que x vale 11y. Então, onde tiver x, eu posso colocar 11y. Olha só, eu não tenho que x mais y tem que dar 240? Então, no lugar do x, eu vou colocar quanto? 11y. Mais 1y tem que dar 240. Ah, prof, 12y tem que dar 240. 24 por 12 dá 2. Então, y é igual a quanto? 20. Se o y vale 20, o meu x é 11 vezes 20. Então, o meu x é nada mais nada menos que 220. Como a solução de um sistema é um par ordenado, primeiro o valor de x, 220, depois o valor de y. Está aí a solução do meu sisteminha. Galerinha, espero muito ter contribuído com vocês. Um beijo grande e até a próxima aula.